Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para falar sobre NBA com vocês, aqui no feed aberto, no Spotify, YouTube, seja lá onde for que você esteja escutando. Se tiver no Spotify, deixa 5 estrelas, se tiver no YouTube, deixa like, deixa comentário. Se você quiser ter acesso aos meus conteúdos exclusivos para apoiadores, se torne apoiador. É uma forma de você ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. R$14,90 por mês, link tá na descrição, caradosesportes.com.br. No programa de hoje falaremos sobre a rodada de Natal da NBA, um assunto geral que é sobre, que virou um tópico nas redes sociais nessa quinta-feira, que é a suposta batalha entre NBA e NFL que teve rodada também. Vou falar sobre Lakers e Warriors, vou falar um pouco sobre Spurs e Knicks. Os outros jogos eu não assisti na íntegra porque eu estava assistindo a NFL. E Nuggets e Suns eu estava dormindo porque começou muito tarde aqui no Brasil, 00:30, se eu não me engano. Mas vamos entrar nesse Lakers e Warriors histórico, porque eu lembro que alguns anos atrás, se eu não me engano, foi uma daquelas coisas, melhores da década, não sei o quê. Quase certeza que foi o Jumper. Que eles mandaram um questionário, né? Mandaram para vários jornalistas, mandaram para mim. E uma das perguntas era o melhor jogo de temporada regular. O meu jogo de temporada regular que eu tinha assistido. E a minha resposta para essa pergunta é simples, é aquele Warriors e Thunder de 2016, aquele ano do recorde de vitórias do Golden State Warriors, último ano antes do Kevin Durant assinar com a equipe, o ano que o Warriors leva a virada na final. Teve um jogo em fevereiro, um sábado, que foi pra prorrogação, que o Curry vence o jogo com uma cesta do meio da quadra na prorrogação. Jogo absurdo. Esses dois times se enfrentariam depois na final de conferência. Mas foi uma partida incrível. Sempre foi a minha resposta. Esse é o meu jogo. É o que eu vou tentar chegar a uma conclusão aqui com vocês, né? Que esse sempre foi o meu jogo de temporada regular favorito. Mas eu acho que esse Lakers e Warriors do dia 25 de dezembro superou. Porque tem uma coisa que eu amo em esportes, mais do que qualquer outra coisa, é quando um atleta veterano, ele, pelo menos por uma partida, ele volta no tempo, ele puxa um pouco o relógio e mostra que ele ainda é o cara capaz, né, de ser o que ele era no auge, né? E tanto LeBron quanto Curry não estão no auge mais, né? E os dois duelaram, assim, não vou dizer que foi perto do que os dois eram capazes de fazer no auge, né? Mas no final, quem decidiu a partida... Tudo bem, quem decidiu a partida foi o Austin Reeves, né? Mas foram LeBron e Curry trocando cesta, foi uma sequência incrível, duas cestas de 3 do Curry, aí uma cesta de 3 do LeBron, aí o Curry faz uma cesta de 3 na cara do LeBron, uma pra empatar o jogo, aí no final o Austin Reeves consegue fazer a cesta da vitória. Austin Reeves que jogou muito bem, inclusive, teve um triplo-duplo, 26 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, mas eu amo isso. Ainda mais quando são dois caras como o Curry e o LeBron, que a gente tem tanta história com eles, né? A maioria de vocês assiste, não lembra de um mundo sem o LeBron e sem o Curry, né? E minha vida como fã de NBA sempre tiveram os dois, né? Sempre teve o LeBron. E quando eu virei fã mesmo, porque eu acompanhava a NBA, mas de forma bem casual. O primeiro ano que eu acompanhei de forma obsessiva a NBA foi o primeiro ano do LeBron no Miami Heat, né? 2010, né? Ali, e o Curry já estava na liga naquele momento. Eu lembro que eu virei fã do Curry muito cedo também. O primeiro ano que ele bate o recorde de cestas de 3 numa só temporada. Não lembro qual ano, foi 2013, se eu não me engano. 2012, talvez. Eu já era muito fã do Stephen Curry. E aí eles dois duelando num domingo. Parecia domingo, né? Mas dia 25 sempre parece domingo, né? Mas numa rodada de Natal, no jogo da noite, sem nenhuma outra partida, todo mundo assistindo. É incrível, foi muito legal e acho que é o meu jogo favorito de todos os tempos. Me leva a um ponto que eu vi um tweet que me chamou a atenção, que falou comigo, né? Que foi um tweet do VSR, né? Da TNT, né? Comentarista de futebol, né? O
Vitor Sérgio Rodrigues, né, que durante a rodada da NFL ele escreveu, né, já falei isso algumas vezes em podcasts, atualmente eu me divirto vendo a NFL. Trabalhando com futebol, eu não consigo me divertir vendo um jogo de futebol. Quando vejo, automaticamente eu acabo analisando o jogo como se fosse um trabalho. Por isso eu digo, decisão de trabalhar com futebol precisa ser muito pensada. É muito difícil continuar vendo o jogo do mesmo jeito após trabalhar com futebol. E eu não iria tão longe para dizer que eu não sinto mais prazer vendo basquete e futebol americano, mas eu entendo muito o que ele quis dizer. Principalmente futebol americano, que eu cubro, que eu assisto uma porcentagem maior dos jogos, assisto todos os jogos, é mais intenso cada partida. É muito raro eu me divertir assistindo a um jogo. Até foi um amigo meu que me perguntou, ele me mandou esse tweet, perguntou pra mim minha opinião. Quando tem um jogo de horário nobre, que é aquele jogo, não necessariamente horário nobre, mas um jogo isolado, e é um bom jogo, eu me divirto. Eu consigo apreciar, eu fico animado, eu levanto, bato palma em casa e tal. Mas é muito raro. É muito raro. A maioria das vezes eu encaro um jogo de futebol americano como trabalho. Eu sei que é um trabalho ótimo. Melhor do que muitos trabalhos. Sim, em termos de diversão, né? Porque você tá assistindo um esporte. A maioria das pessoas fazem isso por lazer. E eu entendo quem não quer alinhar o prazer ao trabalho, mas de fato, pra mim, quando eu assisto uma partida da NFL ou da NBA, eu sinto mais como se fosse trabalho. Esse jogo não, esse jogo eu me diverti, eu fiquei maluco aqui, até porque eu não tinha que gravar um podcast pós-rodada logo depois, né? Na NBA raramente eu faço isso, na NBA é mais ali nos playoffs e nas finais da NBA que eu fico nesse ritmo, né? Mas foi até um dos motivos pelos quais eu demorei a mergulhar de fato em cobrir a NBA no mesmo volume que eu cubro a NFL, né? Porque eu sou fã de NBA há muito tempo, mas com o cara dos esportes, começou em 2019, aumentei a cobertura. O objetivo que antes eu fazia o FA hoje, que era só NFL, o cara dos esportes, meu objetivo era falar mais de NBA, mas ainda assim era 80% NFL, 20% NBA. Eu fui aumentando aos poucos e quando meus vídeos sobre NBA explodem no TikTok e no Instagram, aí eu mergulhei de vez. E eu hesitava porque NBA ainda era algo que eu ainda conseguia assistir como um fã. Conseguia assistir sem esse lado analítico, né? Mas, enfim, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito do meu trabalho, e eu ainda sou capaz de, ficar arrepiado com um jogo como foi ontem, esse entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Nenhum desses dois times tem o suficiente para brigar pelo título, e também não acho que existe uma troca que façam os dois serem candidatos ao título, né? Acho que são times que podem chegar aos playoffs. Imagino que chegarão. Acho que o Warriors está numa situação mais complicada porque eles estão em queda livre, mas eu imagino que pelo menos play-in os dois times chegarão. Mas eu não, assim, de repente, dependendo do encaixe, você pode vencer uma série, mas contra Thunder, contra, sei lá, Houston, Grizzlies, Dallas, eu apostaria nesses outros times, né? Acho que são dois times que venceram recentemente, foram campeões recentemente, foram competitivos recentemente, mas o tempo passa e não dá mais por mais que o LeBron e o Curry ainda consigam fazer jogos como o que eles fizeram nessa quarta-feira, ainda é muito para você querer que eles façam isso por 35 minutos, 75 partidas numa temporada regular, e aí façam ainda mais nos playoffs, né? Então, eu não acho que os times têm o suficiente. Que nos leva ao próximo ponto. A NFL colocou uma rodada no Natal, e é algo que a NFL não fazia. A NFL, ela, quando calhava a rodada da NFL ser
no domingo de Natal, ou tem uma segunda-feira, ou uma quinta-feira, a NFL não tirava o jogo. A NFL deixava o jogo, tinha um jogo e tal. Mas recentemente, a NFL, que é gigantesca, muito maior que a NBA, tem um número sobre isso mais pra frente, eles pensaram, por que a gente não toma o Natal da NBA, né? E aí a liga começou a colocar rodadas maiores, né? 2023 teve uma rodada tripla e foi uma segunda-feira. 2022 foi um domingo, aí é aquilo que eu expliquei, né? Teve uma rodada tripla, o grosso da rodada foi no dia 24. 2021 caiu no sábado, teve uma rodada dupla. 2020 foi uma sexta, teve um jogo. Esse ano a gente teve 2 jogos. Esse ano, como caiu na quarta-feira, a liga teve que fazer uma grande ginástica para ter 2 jogos, né? Por isso que eu acho que não tiveram 3. Porque pro Chiefs enfrentar os Steelers, Texans enfrentarem os Ravens, esses 4 times tiveram que jogar no sábado também. Porque você não pode jogar domingo e depois jogar na quarta-feira. Então a gente teve Ravens e Steelers, Texans e Chiefs no último sábado, né? E aí eles se enfrentam novamente e a NFL não vai continuar, não tem porquê, assim, a NFL não vai respeitar. A NBA, esse dia é seu. A NFL não vai fazer isso. A NFL é muito maior que a NBA, né? E aí o que aconteceu nesse dia de Natal é que a rodada da NFL não foi boa. A gente teve um Steelers e Chiefs que foi mais ou menos competitivo no primeiro tempo. E o segundo jogo, Texans e Ravens, os Texans foram amassados, foi uma derrota vergonhosa, foi 20, quanto foi? 34-2? Acho que foi 34-2, eu não tenho dificuldade para lembrar os placares, 31-2. Tenho dificuldade para lembrar os placares de cabeça, né? E aí, o problema é, assim, a NFL não errou na escolha dos jogos. No papel, antes, porque você não pode definir 2 semanas antes, porque é um jogo de Natal, tem uma logística diferente, tem uma transmissão diferente na Netflix, que, aliás, foi excelente. Tem um show que eles colocaram, um show da Beyoncé ainda, que eu imagino que eles conseguiram criar basicamente um segundo show do Super Bowl na temporada, e duvidaria muito se a NFL não seguisse com, vai ter 2 jogos e o segundo jogo vai ter um show gigantesco. E a escolha dos jogos foi boa, só que no papel, antes da temporada, pareciam jogos ótimos. E curioso até que Chiefs e Steelers parecia ser, no papel, antes da temporada começar, parecia ser um jogo pior do que Ravens e Texans, né? Que acabou sendo o contrário. E aí o que a NBA faz? Porque durante a temporada regular, o dia de Natal é o grande dia da NBA. Eles começaram... sempre teve essa rodada de Natal, mas eu sinto que eles fizeram um marketing mais forte a partir ali do final dos anos 2000, início dos anos 2010. A gente tem aquele histórico comercial de Natal e tal, né? Com Kevin Durant, LeBron, Chris Paul e o Steve Nash, arremessando de 3, né? Fazendo a musiquinha lá e tal, não sei o quê. E era um dia da NBA. E a NFL, acho que... Eu não digo nem que a NFL respeitava, é um dia que a NFL nunca pensou, e se a gente tirasse? Só que a NFL acho que tá hoje num tamanho que se você botar qualquer jogo da NFL vai ter uma audiência muito maior do que a da NBA. Não vai ser fácil fazer uma comparação esse ano, porque a sensação que a gente sai da quarta-feira com a NBA, entre aspas, vencendo o dia de Natal esse ano. Porque a gente teve a grande história esportiva saindo da quarta-feira, foi esse Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers. A gente não vai conseguir ter uma comparação porque esses números de audiência de streaming não são tão confiáveis, né? E eles são medidos de formas diferentes, eles têm objetivos diferentes, né? A Netflix, o principal seria para eles, quantas pessoas se criaram contas na Netflix para assistir esse jogo, né? E as pessoas que assistiram esse jogo, como que tá o índice de cancelamento de conta aí nas próximas semanas. E tem várias outras coisas que pra TV é completamente diferente. Na TV importa o número de pessoas e é medido de uma forma muito mais objetiva, né? Quantas casas estão assistindo, né, ao jogo. Então, eu não sei se a gente vai ter uma resposta definitiva sobre quem venceu.
Mas, ao que tudo indica, os jogos da NFL foram assistidos por mais gente. Por mais gente. Não sei mais falar, pessoal, desculpa. Por mais gente. Porque cada jogo da NFL é muito mais assistido que a NBA. E eu fui atrás de alguns números aqui pra ilustrar o que eu sempre falo sobre a NFL ser muito maior do que a NBA. Um instituto de pesquisa nos Estados Unidos perguntou pro pessoal lá... Isso tudo que eu tô falando é nos Estados Unidos, tá? A gente já conversou sobre isso fora dos Estados Unidos, a NBA é mais popular. 41% do pessoal lá, dos estadunidenses, apontaram o futebol americano como esporte favorito. E claro que aqui nesse grupo, a maioria é NFL, mas tem uma porcentagem significativa que é futebol americano universitário. 10% basquete. E aí também tem uma porcentagem de basquete universitário. 9% beisebol. Mesmo se você tira ali uma porcentagem pensando das pessoas que pensam futebol americano como futebol americano universitário, o futebol americano ainda tá... A NFL tá muito na frente. A NFL é maior do que o basquete e o beisebol juntos. Pessoal... Eu vejo muita gente falando, é legal, nos Estados Unidos tem uma cultura de múltiplos esportes e tal, e de fato tem. As pessoas acompanham mais esportes. Mas não é como se você pega a popularidade do futebol aqui no Brasil e divide. É como se você tivesse o futebol, e lá a popularidade do futebol no Brasil é a popularidade do futebol americano, e tem mais gente que acompanha esporte. Então é como se aqui o vôlei, ao invés de ser, tipo, sei lá, 2% o esporte favorito, nem isso, sei lá. É como se o vôlei fosse muito mais forte, como se o MMA fosse muito mais forte, como se, sei lá, o próprio basquete fosse muito mais forte, e não como se o futebol da bola redonda fosse mais fraco. Eu acho que é essa a comparação. Você fala aqui, 41% das pessoas diz que o futebol é o esporte favorito, né? 41% das pessoas aqui no Brasil gostam e acompanham regularmente futebol? Não sei, sinceramente eu não sei. E aí você pega a audiência, em 2023, das 100 transmissões ao vivo nos Estados Unidos, com maior audiência, 93 foram jogos da NFL. As 20 maiores foram jogos da NFL. E aí você completa com 3 jogos de futebol americano universitário, o Oscar, um discurso do Biden, desfile do Dia de Ação de Graças, e um que é a programação pós-Super Bowl. A audiência do Super Bowl é tão grande que você bota, sei lá, o podcast Cara dos Esportes logo depois do Super Bowl, e ele vai ter uma audiência absurda, porque muita gente simplesmente não muda de canal, não desliga a televisão, ou acaba assistindo o que passa depois, né? E você tem 93 das 100 maiores audiências. A NFL é muito maior. E se a NFL decide mesmo, a gente vai botar uma rodada no dia de Natal, todo dia de Natal, não importa qual dia da semana seja, daqui pra frente, ela vai ganhar da NBA. Ela vai ganhar da NBA sempre. Quer dizer, sempre eu não sei, mas no futuro próximo, no futuro imediato, nos próximos 20, 30 anos, vai sempre ganhar. Porque eu lembro que 2016, 17, Não, antes disso. Primeira metade dos anos 2010, a NFL vindo do processo por conta de concussão. Tinha polêmica do Kaepernick se ajoelhando no hino, casos de violência doméstica, e você tinha todo um movimento também de pais dizendo, não vou deixar meu filho jogar futebol americano e tal, e a NBA estava crescendo. E parecia que eles estavam numa trajetória para eventualmente a NBA se tornar a liga número 1 nos Estados Unidos. E até tem uma fala, tô parafraseando, né, uma fala do então dono do Dallas Mavericks, né, o Mark Cuban, falando que a NFL tá morrendo, a NBA é o esporte do futuro, algo do tipo, tô parafraseando. E agora, isso foi 2014 que ele falou isso, 10 anos depois, a NFL é muito maior do que era 10 anos atrás, e a NBA caiu. Claro que tem todas as formas ali, a NBA tem uma presença mais forte nas redes sociais que a NFL, porque é um esporte que esteticamente os vídeos são muito mais legais de se assistir, clipes curtos e tal, e eu vejo isso no meu perfil. Mas
o futebol americano é gigantesco. O que me leva à conclusão sobre esse assunto, né? Eu não acho que a NBA deveria fugir da NFL. Porque você não pode ficar se escondendo da NFL. Acho que em muitos momentos sim. Por exemplo, esse ano o dia final da janela de trocas vai ser na semana do Super Bowl. E foi assim no ano passado também, se não me engano. Então, isso você pode colocar fora do Super Bowl. Porque é o Super Bowl. Então não tem o que competir. Mas a NBA tem que continuar fazendo essa rodada de Natal e encontrar outras formas, né? De repente, algo que é muito defendido é que a NBA comece no dia de Natal. E aí você vai ter uma porcentagem maior da sua temporada que não vai competir com a NFL. E é um dia que a gente associa muito a basquete, o dia de Natal. E se for o primeiro dia da temporada regular, com uma rodada como essa, aí eu acho que tem condições de competir com a NFL. E a questão, assim, a gente sai com essa sensação de que a NBA no final venceu. Teve até o LeBron dando uma entrevista falando, eu amo a NFL, mas o basquete, o dia de Natal é o nosso dia e tal, não sei o quê. Por quantos anos mais a NBA vai ter LeBron contra Curry pra colocar? Porque é o maior jogo que a NBA pode colocar. LeBron contra Curry, não é nem pensando em times, né? É LeBron James contra Stephen Curry. E esse é um problema da NBA também, porque a NFL, o Tom Brady se aposentou e a liga continuou como se nada tivesse acontecido. O Tom Brady se aposentou, a última temporada dele foi 2021 ou 2022? Agora, viu? Nem sei. 2022. Ele se aposenta e a liga segue 2023. Não foi nenhum grande assunto durante a temporada a ausência do Tom Brady. A liga não sentiu não caiu a audiência, não aconteceu nada, né? Mais do que o comum e, enfim, não teve impacto na NFL. A NBA, a sensação é que a liga já tá vivendo agora a crise pela iminente aposentadoria do LeBron e do Curry. E eu acho que o Kevin Durant, em termos de popularidade, acho que ele não move tanto quanto esses dois, né? Porque a gente pensa muito nesses três caras como os três grandes dessa geração, mas acho que ele não tem o mesmo carinho do público e tal, e enfim, mudou de time mais recentemente e tal. Mas você não vai ter muito tempo. Você vai botar o LeBron e o Curry ano que vem, e no outro, o LeBron vai estar jogando ainda, o Curry vai estar jogando ainda. E esse é o problema da NBA. O dia que o LeBron se aposentar, vai ser uma crise. A NBA vai cair a audiência. Quando o Curry se aposentar, vai cair de novo a audiência, porque a NBA não conseguiu estabelecer esses próximos nomes, né? E no futebol americano, a gente nem sabe a cara da maioria dos jogadores, porque os caras jogam de capacete. O que importa é o uniforme, o que importa é o time, o que importa é o esporte. A NBA depende muito mais das estrelas, né? A NBA teve aquele grande salto nos anos 80, a liga muda totalmente de cara com Michael Jordan também, mas com o Magic Johnson e o Larry Bird. E aí chega o Michael Jordan, leva a liga a uma outra estratosfera. E aí você tem Kobe, Shaq, LeBron, Curry. E aí quem são os próximos? Essa é uma discussão que a gente já teve muitas vezes, né? O público não abraça Giannis, o público dos Estados Unidos não abraça Giannis, Jokic, Wembanyama, Luka, como abraça um astro estadunidense, né? E aí o Anthony Edwards vai conseguir ser esse cara, o Tatum não vai ser esse cara, o Shea é canadense, e aí? É um problema, né? E a NBA, ela tá muito na frente da NFL fora dos Estados Unidos, porque também ela saiu a expansão internacional da NBA, o grande momento ali é o início dos anos 90 com o Dream Team, né? Que Olimpíada de Barcelona, aquele time com Jordan, Magic, Bird e todo mundo. E a NBA, então, tem aí, sei lá, 20 anos de antecedência nessa corrida. E é um esporte muito mais difundido ao redor do mundo. Eu não acho que eu não consigo ver a NFL alcançando nem perto da popularidade do basquete fora dos Estados Unidos, porque não é um esporte tão jogado fora dos Estados Unidos, né? Mas a NFL tá crescendo, a NFL ela expandiu a temporada para botar mais jogos internacionais, né? Eu só não acho que a NBA também não tem o que temer aqui, porque a NBA, na minha opinião, sempre será muito maior que a NFL internacionalmente, e talvez seja esse o caminho para a NBA.
voltar a fazer jogos fora dos Estados Unidos com frequência, né? Pô, o jogo no Brasil não acontece há tanto tempo, né? E mesmo assim, quando aconteceu, foi pré-temporada. Vai jogar na China também, né? E eu acho que esse é o caminho pra NBA. Para o crescimento da NBA é fomentar mais esses mercados internacionais, né? Então, acho que esse é o caminho. Eu acabei falando 25 minutos sobre isso. É um assunto que me interessa muito. Spurs e Knicks. Eu publiquei um vídeo sobre isso nessa quinta-feira. O Wembanyama precisa de ajuda. Ele teve um jogo espetacular. Deixa eu abrir o box score aqui. Foram 42 pontos, 18 rebotes, se eu não me engano. Acho que foi isso. Eu tava com o box score aqui, mas eu fechei por algum motivo. Não, enfim, foi isso. Um jogo espetacular. E eles perdem pro New York Knicks. Os Knicks que... vamos começar falando dos Knicks, né? Porque, pô, a discussão parece que foi só o Wembanyama. Os Knicks venceram e os Knicks estão jogando melhor. O Towns, até o meu amigo Matheus do Pisando na Linha, ele tweetou sobre isso e eu concordo. O Towns melhorou defensivamente, o time tá melhorando, o Bridges tá melhorando, tanto que ele fez 41 pontos. E ele é essa terceira opção ofensiva, e num jogo como esse, que nem o Brunson nem o Towns fizeram grandes partidas, sua terceira opção ofensiva ser o Bridges é um baita de um luxo, e é pra isso que ele tá lá. E eu acho que ele tava sendo muito coadjuvante no início da temporada, né? Até porque ele tá no novo time e tal, mas ele tem a capacidade de fazer isso, né? Então, o Towns melhorando defensivamente, o Bridges melhorando ofensivamente, é um time que pode ameaçar o Celtics, tá no mesmo nível ali do Cavaliers. Então, eu achei que foi uma atuação muito boa dos Knicks, num dia que o Wembanyama foi absurdo, né? Tô aqui com o box score, 42 pontos, 18 rebotes, 4 assistências, 4 tocos, 6 de 16 de 3, né? Eu acho que os Spurs precisam acelerar a linha do tempo do Wembanyama, porque ele já é bom o suficiente para competir. Ele é um candidato real ao MVP, apesar de eu achar que na hora do vamos ver, a campanha dos Spurs não vai ser boa o suficiente para ele de fato receber muitos votos, mas ele tá jogando em nível de MVP. E ele é um cara que ele entra na NBA com essa expectativa absurda, e eu acho que ele tá excedendo ainda o que a gente esperava, né? Eu tava fazendo uma pesquisa aqui sobre melhores segundo anos de jogadores na NBA, né? E a conclusão é bem simples. A melhor segunda temporada de um jogador na NBA é do Kareem Abdul-Jabbar. Ele foi MVP e campeão da NBA no segundo ano dele com o Milwaukee Bucks, 31,7 pontos, 16 rebotes por partida. É um absurdo. Só que ele já tinha 23 anos também, né? O Wembanyama, ele tem 21. Vai fazer 21, acho. Mas é o Kareem Abdul-Jabbar. E aí você começa a olhar outros nomes, o LeBron também. O LeBron foi sexto pro MVP, segundo time ao NBA, com 20 anos. Teve 27,2 pontos por jogo, 6 rebotes, 7,2 assistências, arremessando 50% de quadra, né? Quer dizer, de 2 pontos. Que é um número muito bom. Doncic, segunda temporada absurda, primeiro time ao NBA, quarto para MVP, 28,8 pontos, 9,4 rebotes, 8,8 assistências, temporada monstruosa. Shaq, segundo ano dele, quarto para MVP, terceiro time ao NBA, 29,3 pontos por jogo e 13,2 rebotes. O Wembanyama, ele tem 25,4 pontos, 10 rebotes, 3,9 assistências, arremessando 35,7% de 3, 4 tocos por jogo. E esses números estão em viés de crescimento. Ele começou um pouquinho devagar e está em crescimento. Eu acho que ele já é bom o suficiente para ser a opção número 1 num time competitivo de verdade. Eu acho que eles podem vencer o Thunder numa série? Não. Os Rockets provavelmente não também, mas eu acho possível. Mavericks, possível. Você nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, eu gostaria de ver... Eu acho que eles fizeram um bom trabalho dentro de um cenário realista na off-season para melhorar o time, mas eu acho que com o Wembanyama nesse nível, você não pode esperar. O Stephen Castle, muito promissor, mas você não pode esperar ele daqui a 3 anos, se ele vai ser ou não o segundo melhor jogador no time.
Eu acho que os Spurs precisam ser agressivos. Claro, não pode fazer loucura. Mas você olha, por exemplo, o Fox parece que tá insatisfeito no Kings. Não vai renovar o contrato. E aí, se eu sou o San Antonio Spurs, eu acho que eu colocaria o Stephon Castle na mesa. Contratos e uma escolha pelo De'Aaron Fox, que é um baita armador. Um cara como Jimmy Butler. Contratos mais uma escolha de primeira rodada, porque com o Wembanyama, ao menos que ele se machuque, bater aqui na madeira, os Spurs não vão ter uma escolha ali, não vão ter uma das melhores odds ali na loteria do draft. Eles vão selecionar alto, eles vão pro play-in. Então acho que você não tem como tancar com o Wembanyama, então você vai pra competir de verdade. Você pode ganhar uma série, 2 de playoffs, quando você vê se tá na final de conferência. E eu acho que ele é muito bom. Muito bom. Melhor do que eu esperado nesse estágio. O futuro dele é um negócio absurdo. E eu acho que os Spurs... ainda mais ele no contrato de calouro ainda, que é muito mais baixo. Quanto o Wembanyama ganha por ano, né? Ele tem um desempenho melhor que muito jogador que recebe o salário máximo. E ele ganha... Ele tá ganhando nessa temporada 12, depois 13, depois 16, depois 23. Eu acho que é a hora de você arriscar, porque você tem uma versatilidade financeira maior. E eu gostaria de ver os Spurs sendo ativos nessa janela, até o fim da janela de trocas, com um nome grande. E se não for um Fox, um Jimmy Butler, um cara como Cam Johnson, um cara nesse nível... Zach LaVine não, pelo amor de Deus. Mas um cara, um bom jogador, num contrato que não seja absurdo, pra você ver o que você pode fazer. Porque eles já jogaram o ano de calouro do Wembanyama no lixo. Não gostaria de ver eles jogando mais um ano dele no lixo. Então é isso, pessoal. Começou a chover muito aqui no Rio, na minha casa. Eu tô preocupado porque eu tenho que sair de casa daqui a pouco. Um grande abraço a todos vocês. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. A gente se fala novamente. Episódio de NBA só na outra semana, depois do Ano Novo. Mas tem episódio de NFL nessa próxima semana do Ano Novo. Então até lá, tchau.